Paz seja convosco. Demorei um pouquinho aí, né, para falar sobre as nossas curiosidades bíblicas, né? Só que agora a gente vai falar um pouquinho também sobre as curiosidades bíblicas, mas também a gente vai falar um pouquinho sobre uma historinha, né? Bem pequenininha, prometo. Deixa eu te falar. Então, paz seja convosco, né? Vamos aí estar falando hoje sobre Deus. Você sabe que Deus, a palavra Deus significa Deus é único, né? É único, uma só pessoa. Ou seja, Deus é grande, maravilhoso, esplêndido, né? É um só. Porém, a palavra Deus, ela tem o significado aí de ser um só. Porém, assim, se você imaginar assim, se você for lá no estado do Maracanã, por exemplo, que é o maior estádio, né, aí do Brasil, aí você vai falar assim, quem aí acredita em Deus? Então, todas as pessoas levantam as mãos, né? Porque todas as pessoas acreditam e crê aí em alguma coisa. Mas você sabia que existe vários deuses? Você sabia que existe muitos outros deuses? Ou seja, né, existem países aí como, por exemplo, a Suécia, né? A Suécia, que é um país europeu e ele lá, muitas pessoas lá não acreditam, né, em Deus. Muitas pessoas lá são ateus. E engraçado que assim, os fenômenos mais assim, mais legal, as coisas mais extraordinárias, né, como a aurora boreal, por exemplo, que acontece lá na Suécia, né, que aí a Suécia ela tá no primeiro lugar aí, numa cidade, um lugar, um país aí onde eles não acreditam em Deus, né? Então, assim, a Suécia lá, ela tem a aurora boreal aí, que é um complemento da natureza aí maravilhoso, extraordinário, né? Que acontece lá entre os meses de abril e setembro. E também a gente tem lá o país da China, né? Que lá eles adoram o deus deles lá, o Buda, né? Eles são budistas. E também tem assim também o país da Índia, né? Não sei se muitas pessoas, algumas pessoas devem saber, mas a Índia lá, o deus da Índia lá é uma vaca, né? Que lá a vaca ela é sagrada, porque é um animal sagrado, porque de acordo com o manuscrito deles, né? Eles dizem aí que a vaca, ela, por ela possuir, né? Ela tem a fertilidade muitos anos aí antes de Cristo, né? Ela é a fertilidade e o leite, né? Que era divino. Segundo aí é devido à fertilidade e ao leite que eles cultuam aí a vaca como se fosse um deus para eles, né? Ou seja, é um animal sagrado. E é interessante também que, olha aí para vocês verem, em 1960, né? Em 1960, as vacas, que é uma vaca que chama aí a Melori, né? É Melori o nome dessa vaca, desse animal. Ela veio aí da Índia para o Brasil. E vocês sabiam que o Brasil é o país aí aonde que essa vaca aí, né, a, a maioria dessas vacas aí, elas são transportadas da Índia, né, para o Brasil. Ou seja, o Brasil é o que mais tem essas vacas aí que vêm da Índia, né, que é esse país aí a qual o deus deles é simbolizado aí como uma vaca, né. Então, assim, a palavra do nosso Deus, ela nos fala lá em Gálatas, né? Gálatas, no capítulo 3, no versículo 25, diz assim, ó: Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós que somos cristãos aí, nós adoramos ao Deus, ao único Deus, né? Verdadeiro, porque nós acreditamos que Deus é o Pai de Jesus Cristo, né? E por isso nós adoramos Jesus Cristo. Por quê? Porque nós sabemos que Deus, ele enviou Jesus à terra, né? Para ele morrer por nós, para ele dar a vida por nós, para que nós aí pudéssemos ser salvos. Então, assim, nós cristãos acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, né? E o nosso Deus, como nós falamos que cremos em Deus, então nós aí colocamos o nosso Deus mediante aí a Jesus Cristo, porque a nós, né, cabe a palavra que diz assim: ninguém chega ao Pai senão pelo Filho, né? Então o nosso Deus, nós colocamos aí Jesus Cristo, né, que é o nosso intermediador aí até chegarmos a Deus, que é o nosso Deus verdadeiro. E a historinha que eu vou falar com vocês é o seguinte: é,
É uma certa história que às vezes você já deve ter ouvido, né? Eles contam aí como diversas formas de falar, mas assim, talvez a minha interpretação não vai ser igual a que você ouviu, ou talvez sim, né? Mas aí ouça com atenção, porque a palavra de Deus fala assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E o Senhor, o Espírito Santo, ele discerne tudo para nós. Então eu vou falar assim para vocês, ó. Havia uma certa mãe, né, que ela protegia muito os filhos, né? E assim, existia uma filha dela que ela era um pouco rebelde, né? E assim, ela não gostava que falava em Deus, não gostava que falava o nome de Deus, né? Então ela foi sair, né, com os colegas, foi para uma certa viagem. E aí nessa viagem a mãe foi, se despediu e falou para ela: "Filha, vai com Deus". Aí ela falou assim: "Ah, o carro tá muito lotado, deixa ele no porta-malas", né? Aí ela foi e entrou no carro e foi aí para a viagem dela. Chegando, né, assim, em um local lá onde que eles estavam, houve um acidente, né? E aí esse carro ele não conseguiu se desviar e aí também ele sofreu um acidente também. Devido a esse acidente, todo mundo no carro morreu, o carro deu perca total, né? E aí, o único lugar devido a esse carro aí que não foi atingido foi aí o bagageiro, né? Ou seja, às vezes a gente não sabe como falar ou como se expressar, né? É igual quando muitas pessoas dizem assim, vai com Deus. Aí outras pessoas respondem, né? Amém, nós todos, né? Ou então fica com Deus, amém, nós todos. Mas assim, muitas das vezes, qual será o Deus que a pessoa se refere, né? Ou qual será o Deus que ela está falando? Então, às vezes, assim, nem sempre você pode dizer amém, né? Nós todos, porque dependendo do amém que você disser aí, você pode ser que não seja o mesmo Deus que você está aí falando. Quando você fala amém, é como eu já disse em outros vídeos, né? Você confirma e concorda com aquilo ali que está colocando para você. Então, assim, tá afirmando, né? Então, assim, quando você for falar em Deus, né? Você fala assim, não, fica com Deus ou vai com Deus, aí você fala só amém, né? Uma maneira boa aí de você estar falando amém, que assim seja, tá bom? Que Deus abençoe, né? Fique com Deus e, né, que a vontade do Senhor a cada dia permaneça e prevaleça sobre as nossas vidas. E é como diz a palavra do Senhor, né? Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, né? Que é Jesus Cristo.